18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Pra você que está aí, hein, ligado na melhor programação de Manaus, o melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. As principais notícias do dia pra você. Até às 7 da noite estamos juntos aqui, hein? Nos estúdios, na apresentação, Carlos Júnior e Karime Leão. DJ Ari Guedes, DJ e produtor ali na técnica, na operação. Produtores em estúdio, Rodrigo Soares e Luciano Matheus. E lá no aplicativo Mano, hein? Transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil, Wellington Trovão. Boa noite, equipe. Boa noite você em 100.7. Vamos juntos, né, Karime? Mais uma quinta-feira aí, Karime. Exato. Tá daqui a amanhã, né? Sextou, amanhã é o nosso sextou, né? Aquele sextou com parcimônia. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Daqui a pouco o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. E vai aqui aquele alô especial para a galera do aplicativo Mano. Karime Leão, vamos continuar falando de vacinas, porque realmente é um assunto que interessa a mim, a você e a todos. Sim. Não é isso, Karime Leão? Vamos falar aí de testes. A Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech, começaram aí a testar sua vacina contra a Covid-19 em crianças menores de 12 anos de idade, na esperança aí de ampliar a vacinação a esta faixa etária até o início do ano de 2022. Os primeiros voluntários do teste de estágio inicial receberam aí as primeiras doses na quarta-feira, ontem, né? Segundo informou aí o porta-voz da Pfizer, que é o Sharon Castilho. Pois é, e a vacina da farmacêutica americana Pfizer com o laboratório alemão BioNTech foi autorizada por agências reguladoras dos Estados Unidos no final de dezembro para pessoas acima de 16 anos. Quase 66 milhões de doses da vacina já foram administradas no país até amanhã desta quarta-feira, de acordo com os dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos da América, apenas a vacina Pfizer está sendo usada em jovens de 16 e 17 anos, enquanto a vacina da Moderna foi liberada para pessoas de 18 anos ou mais. Nenhuma vacina contra a Covid-19 foi autorizada para crianças mais novas. Enquanto isso, aqui no Brasil, a vacina Pfizer teve registro permanente no Brasil concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em fevereiro deste ano. É a única que conseguiu essa autorização permanente aqui no país. E o governo federal anunciou que comprou 14 milhões de doses da vacina da Pfizer, que devem chegar até junho deste ano. Vamos aguardar, Karime Leão. Vamos aguardar, né? Otimistas. 6 horas e 3 minutos em Manaus e juntos, hein? Hoje é quinta-feira, hein? Hoje é quinta-feira, dia 25 de março do ano de 2021. Vamos juntos com você até às 7 da noite com as principais notícias do dia. Mais uma edição do programa 18 horas chegando agora pra você. Você está ouvindo 18 horas. Bom, está confirmado aí já, né? Começa na próxima segunda-feira, dia 29, a vacinação para o grupo de pessoas de 55 a 59 anos que tenham aí aquelas comorbidades, né, Karime? Que é cardiopatia, diabetes ou obesidade mórbida, é o primeiro grupo dessas pessoas. Esses três aí, ok? Essas 3 comorbidades foram definidas, segundo a prefeitura, por apresentarem maior risco das pessoas aí que apresentam esse quadro grave aí contra a Covid, ataca nessas pessoas com mais facilidade. No momento, o estoque da vacina não é suficiente para imunizar as cerca de 500 mil pessoas diagnosticadas com doenças crônicas aqui no estado. Então, vai por partes. Exatamente. Então, vão essas doenças, né? Eles estudaram e viram que essas 3 doenças são as doenças que ela desenvolve. As pessoas que têm essas doenças, elas desenvolvem a Covid-19 de uma forma mais grave, que são as cardiopatias, diabetes ou obesidades mórbidas. A vacinação para esse público começa nesta segunda-feira, como você disse. Mas para quem tiver cadastro, né, no site imuniza.manaus.am
e esse cadastro começou hoje de manhã. Então é preciso fazer esse cadastro aí para adiantar tudo, tá? É tudo muito simples. Basta preencher os dados e indicar qual tipo de comorbidade que você tem. Depois vai ser enviado um SMS confirmando o cadastro e avisando que vai ser enviado um outro SMS informando a data da vacinação. E vale lembrar aí também, vale destacar inclusive que todas as pessoas de 18 a 59 anos com algum tipo de doença crônica já podem aí se cadastrar e esperar pela confirmação da data que vai receber a vacina. É tudo para adiantar, né? Tá lá um site, você vai lá, entra, vê, né? Vê inclusive a lista, né? Confere, tira qualquer dúvida sobre a lista dessas comorbidades. Antecipando já, Exatamente. né, Outra informação importante é que a vacinação continua normalmente para as pessoas com mais de 60 anos com ou sem comorbidades. Todos acima de 60 anos podem se vacinar. E também para quem vai receber a segunda dose. Quem tiver mais de 60 anos pode sim procurar qualquer um dos postos de vacinação, mostrar um documento com foto que vai ser imunizado. Vamos continuar falando aí de imunização. O Amazonas continua liderando aí o ranking nacional de vacinação no Brasil. A Fundação de Vigilância em Saúde do Estado divulgou hoje que já foram aplicadas aí 524.469 doses de vacina contra a Covid-19 aqui no estado, sendo 405.700 de primeira dose e 118.769 de segunda dose. E depois de Manaus, São Gabriel é o município com maior número de pessoas imunizadas. Na outra ponta, aparece a cidade de Manaquiri, que é a que apresenta o menor número de vacinados aqui no estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. E um levantamento realizado pela Fundação da Vigilância em Saúde aqui do Amazonas identificou a obesidade como principal fator de risco em mortes de pessoas jovens por Covid-19 aqui em Manaus. Esse tipo de comorbidade aparece com frequência nas mortes por coronavírus com pessoas com idades entre 20 e 39 anos. E a segunda maior causa de morte são em pessoas com cardiopatia e em terceiro jovens com diabetes. Por isso, esse grupo precisa redobrar aí alguns cuidados. A repórter Nathalie Moraes conversou com a infectologista, diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, Marcos Guerra, e traz aí os detalhes desse levantamento. Realizado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas entre os dias 1º de janeiro a 18 de março, apontou a obesidade como a principal comorbidade identificada em pessoas que desenvolvem formas graves da Covid-19 e evoluem para óbito, na faixa etária entre 20 e 39 anos. Segundo o estudo, a obesidade foi verificada em 18,4% dos óbitos por Covid-19 na faixa etária de 20 a 29 anos. As cardiopatias aparecem em 8% dos óbitos e a diabetes em 6,9% das mortes confirmadas para o novo coronavírus. Já na faixa entre 30 e 39 anos, a obesidade também é o fator de risco mais frequente identificado nas mortes por Covid-19. A diabetes segue em segundo lugar e as cardiopatias em terceiro, como explica o diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, o infectologista Marcos Guerra. Pacientes com obesidade possuem um tecido adiposo mais acentuado e esse tecido é receptivo à infecção e à multiplicação do vírus. Então, essas pessoas têm uma maior multiplicação de vírus e um tempo maior de permanência do vírus no seu organismo. Por conta desse tecido adiposo elevado, eles também têm um estado de inflamação já crônica, portanto, a carga viral desses pacientes são muito maiores. O infectologista ressalta que a dinâmica respiratória é prejudicada em pacientes obesos. Ele não tem tanta expansibilidade torácica, nem diafragmática. Então, ele já tem um certo grau de dificuldade respiratória, mesmo sem a infecção. E com o processo infeccioso nas vias respiratórias, isso se acentua mais. Há uma dificuldade também no manejo do paciente. Então, aquele decúbito que é vantajoso para o paciente é mais difícil de ser executado em pacientes obesos
e, portanto, o benefício da ventilação é bem menor. Embora não seja o principal fator de risco, a obesidade também aparece com alto índice de mortes por Covid-19 nas faixas etárias entre 40 e 49 anos. Aos 36 anos, o motorista de aplicativo Rômulo dos Santos teve Covid-19 em abril do ano passado, quando estava com obesidade grau 2. Hipertenso e diabético, ele ficou internado durante uma semana no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, respirando com a ajuda de um catéter nasal para a administração do oxigênio. Quando eu entrei com Covid, eu estava pesando 108 quilos, né? E quando eu saí com 95, entendeu? 95 quilos. Hoje eu tô com uns 98 quilos, 97, 98, eu não consigo passar daí, né? Eu tive muita dificuldade porque eu não fazia exercícios, né? Então agora eu procuro caminhar, procuro me alimentar na hora certa, evito gorduras, entendeu? E assim, até por causa da minha doença mesmo, né? Diabetes, hipertensão, essas coisas. Quase um ano depois, ele garante que mantém os novos hábitos e enfatiza que redobrou os cuidados por conta da variante P1 em circulação no nosso estado. Isso assusta demais, né? Isso assusta muito. Principalmente como eu sou do grupo de risco, né? Eu saio para trabalhar, mas eu tenho a proteção. Às vezes eu vou de luva, porque a gente pega em dinheiro, né? E toda hora higienizando a mão, com álcool em gel, pedindo pro motorista o passageiro sempre sentar no banco de trás, com máscara. Não saio muito para fazer viagem sem necessidade, entendeu? Então eu procuro ficar saio mais mesmo para tentar trazer o sustento para dentro de casa. Vale lembrar que na próxima semana Manaus inicia a vacinação para pessoas com idade entre 55 e 59 anos. A imunização será aplicada ao grupo que tiver comorbidades, já na próxima segunda-feira. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Manaus, vamos conversar com a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, enfermeira Marinélia Ferreira. Muito boa noite, seja bem-vinda ao programa 18 horas, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo ótimo. Então, já temos uma parcial de quantas pessoas desse grupo entre de 55 a 59 anos já se cadastraram no site Imuniza Manaus? Nós tínhamos nas primeiras horas da manhã mais de 400 cadastros. Opa. Provavelmente agora, quando nós fecharmos, às 19 horas, teremos um balanço parcial já dos inscritos. Então é um número bom, não é? Porque a gente espera aí que essas pessoas, elas realmente compareçam e vão se vacinar. Então é um número bom, um balanço positivo, não é não? Sim, é extremamente positivo a resposta da população, lembrando sempre que as pessoas precisam estar cientes de que toda a informação que ela coloca no cadastro, ela vai precisar comprovar no dia da vacinação que ela for agendada através do próprio sistema. Olha, quantas vacinas a Secretaria Municipal de Saúde tem hoje para atender aí a população, para atender Manaus? Não, nesse caso, para essa população específica, nós estamos inicialmente com 23 mil doses, que vai ser para o início dessa vacinação. Okay. Porque, na verdade, o Ministério da Saúde, para essa população específica, das pessoas com comorbidade, essa remessa ainda não chegou no município. Nós estamos fazendo o quê? Retirando das nossas reservas técnicas e de todas as sobras de vacina dos grupos prioritários anteriores. Então, ou seja, as pessoas que não foram se vacinar, tudo isso, vocês estão aproveitando essas doses de vacina para antecipar e adiantar os grupos, não é isso? Isso mesmo, porque a campanha ela tem que caminhar. Mas lembrando que, por exemplo, os idosos
de 60 anos ou mais. Eles continuam sendo atendidos e vacinados se procurarem algum dos pontos. Ok. E a senhora falou agora no início, né, que toda a informação que a pessoa preencher no cadastro no Imuniza Manaus, ela depois, na hora da vacinação, vai ter que comprovar. Como é que isso vai acontecer? Ela precisa mostrar laudo médico, algum tipo de exame, e também tem uma questão, algumas pessoas vieram me perguntar, quem teve Covid-19 há pouco tempo e desenvolveu algum tipo de comorbidade, como é que também prova isso? No caso, essas comorbidades que estão listadas pelo Ministério, elencadas como prioritárias, elas são comorbidades crônicas, ou seja, normalmente quem já tem essa comorbidade já tem um laudo anterior, e não necessariamente que seja desse ano ou que seja tão recente. Nós sabemos que a questão da pandemia, que iniciou em 2020, impossibilitou muitas pessoas de irem procurar serviços médicos regulares. Portanto, o seu laudo que você tem, independente do período, desde que ele esteja legível, você deve levar o laudo original, uma cópia, para comprovar a sua comorbidade. Além, claro, do documento de identidade com foto e CPF. E essa questão das pessoas que desenvolveram depois da Covid? Então, eles não estão incluídos nesse segmento? Estão inclusos, mas nesse caso eles precisam apresentar o laudo. Se ela sabe que está já com essa sequela, provavelmente é porque ela já passou por uma avaliação médica. Sim. E ela precisa, sim, ter um laudo que comprove essa comorbidade. Ok, quantas doses são necessárias agora para atender todo esse público aí de 18 a 59 anos que apresentam comorbidade? Na verdade, o Ministério da Saúde, até o momento, ele ainda não enviou a população exata para o município de Manaus desse grupo. Aproximadamente, não tem uma noção? Pois é, se eu deixar eu terminar, eu explico. Desculpa, continue. No momento, nós temos uma previsão de mais de 500 mil pessoas, aproximadamente. Só que isso é uma estimativa, considerando que nós não temos nenhum sistema de informação que agregue todas essas comorbidades dentro dessa faixa etária. O que nós temos são sistemas parciais que têm uma previsão ou dados parciais de algumas faixas etárias, e não desse grupo que é muito grande, até considerando quantos anos ele estratifica. Certo, agora às 6h17, estamos conversando com a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira Marinélia Ferreira. Tem alguma contraindicação para as pessoas, por exemplo, que estão gripadas ou que tiveram Covid para tomar a vacina? Qualquer processo de adoecimento agudo se recomenda postergar. Isso vale tanto para postergar a vacina, ou seja, eu vou adiar a vacina, né? Eu tenho que ficar bem, eu não posso estar com febre, por exemplo, para fazer a vacina. E isso serve tanto para a vacina do Covid quanto para todas as demais. Exemplo, eu posso estar com sintomas gripais e, estando com sintomas gripais, eu não posso tomar a vacina porque isso pode ser um sintoma de Covid. Então, e quem está doente de Covid precisa esperar aquele período de 30 dias, que é o recomendado pelo Ministério. Grávidas podem tomar? Grávidas, desde que sejam avaliadas pelo médico que faz o acompanhamento do seu pré-natal, levando em conta o risco e o benefício, sim, elas podem tomar, desde que faça essa avaliação com o seu médico. Lembrando que esse cadastro, ele é para comorbidade. Sim. Ok, esse público é de 55 a 59 anos, realmente é um público muito grande. Será necessário ampliar a quantidade de postos de vacinação para atender essas pessoas? Considerando que o cadastro tem justamente o objetivo de fazer esse agendamento prévio, nesse momento não tem essa necessidade. Certo, o que se tem está bem coordenado, não é? Depois desse grupo de 55 a 59 anos, qual a próxima faixa, qual o próximo grupo? Sim, a previsão é caminhar mais 5 anos, né? Considerando semelhante ao que nós fizemos com os idosos. Justamente para nós fazermos de forma escalonada, até evitando para diluir essa demanda e não gerar o que é o nosso principal problema nesse momento, que é a questão da aglomeração.
Certo, ou seja, como foi feito com o grupo dos 60, né? Que aí vai de forma decrescente até chegar aos 50 anos, não é isso? Isso, e no caso a gente vai sendo decrescente, começando com 59 e indo até chegar à faixa etária de 18 anos. Até a faixa, certo. Agora, dessa primeira leva, né, que começa segunda-feira, tem essas 3 comorbidades, não é? Que é a obesidade, cardiopatia e uma diabetes. outra... E diabetes, né? Vocês vão continuar seguindo até que o Ministério da Saúde forneça mais doses de vacina? Vão continuar restrito a esse grupo? Por enquanto, o que nós temos de quantitativo é o necessário, né, o suficiente para iniciar esse grupo. Sim. Por isso que nós não abrimos para todas as comorbidades, mesmo sendo a faixa etária. Então, nós estamos usando 2 critérios. A comorbidade, em primeiro lugar, associada ao fator idade. Isso faz com que a gente consiga atender dentro desse quantitativo disponível de vacina no momento. Ok, para finalizar, a informação de que muitos tomaram a primeira dose e estão deixando de ir na data marcada para receber a segunda dose. Isso procede, complica um pouco a situação, se isso acontece? Na verdade, em relação a isso, a não adesão total, é mais referente à questão dos trabalhadores de saúde, que esses sim receberam a vacina Coronavac, que tem um intervalo de 14 a 28 dias, e esse grupo sim, um quantitativo, não recebeu a segunda dose. Entre esses que não foram, pode ser por adoecimento ou por uma questão de que acredita que já está protegido talvez com a primeira dose, Sim. O que é um engano. Não existe proteção parcial só com uma única dose. É necessário as 2 doses e ainda o período para que o organismo produza os anticorpos necessários. Eu gostaria até que a senhora esclarecesse para finalizar, para as pessoas entenderem, né, a questão da imunização, que são precisas as 2 doses para que a pessoa fique, no caso das vacinas que a gente tem aqui no país, né, que é a Coronavac e a de Oxford, precisam das 2 doses e depois da segunda dose é preciso um tempo para que o organismo reaja, né, crie anticorpos contra a Covid-19 e nesse período a pessoa deve obedecer todos os protocolos sanitários, não é isso? É isso mesmo. Nós temos, é necessário as 2 doses e esse período, que é justamente o período que o organismo reconhece e ele consegue produzir os anticorpos. Lembrando que sempre nenhuma dessas vacinas ela é 100%, ou seja, vai existir um quantitativo dentre os vacinados, mesmo com a segunda dose, que pode ficar não protegido adequadamente. Por isso que as medidas de proteção, independente da vacina parcial, ela precisa permanecer fazendo essas medidas em relação a toda a população. Claro que a vacina dá um conforto e uma segurança maior, mas as medidas de proteção precisam continuar sendo seguidas. Tá ótimo. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Eu que agradeço, a Secretaria Municipal de Saúde está à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Conversamos com a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira Marinélia Ferreira. Olha, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quinta e a madrugada de sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 23 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e pode chegar a 98%. 6h27, boa noite. Wilson Lima não assinou a carta de governadores que pedem auxílio emergencial de R$600 ao governo federal. Parlamentares do Amazonas criticam decisão do governador do estado. Em nota, o governo do Amazonas justifica ter ficado de fora do pedido coletivo porque mantém diálogo permanente com o governo federal e com o Congresso Nacional, inclusive sobre vacinas e medidas para reduzir o impacto social e econômico na pandemia. Vamos conferir os detalhes desta história agora na reportagem de Odinei Araújo. A
parceria do governador Wilson Lima com o governo federal dessa vez pode custar caro para a população do Amazonas. É que para não se indispor com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem ameaçado governadores que estão adotando medidas mais severas, como o fechamento do comércio para conter o avanço do coronavírus, o governador Wilson Lima resolveu não assinar uma carta elaborada pelos governadores e enviada ao Congresso Nacional. Nessa carta, governadores de 16 estados pedem o retorno do auxílio emergencial de R$ 600 com os mesmos critérios de 2020. Nessa segunda rodada, o governo federal, em medida provisória, anunciou o auxílio emergencial nos valores de R$ 175, R$ 250 e R$ 375 apenas. Direcionada aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, a carta reforça o drama vivido pelos estados, com lotação de leitos e recordes de mortes diariamente. Os governadores também dizem que o calendário de vacinação está lento e pedem a compra de novas doses. 11 governadores ficaram de fora e não assinaram a carta. Entre eles, o governador do Amazonas, Wilson Lima. Para o deputado estadual Serafim Corrêa, do PSB, ficar de fora desse pleito não é uma boa estratégia. Eu não entendo por que o governador não se filiou a essa corrente. O governador tem que ficar ao lado de governador. Governador não ser solidário ao outro governador que atravessa problemas iguais é ruim. No meu entender, o Brasil como um todo e o Amazonas em particular tem dois problemas. O primeiro problema é avançar mais rapidamente com a vacinação. E o segundo problema, não menos grave que o primeiro, é colocar a comida no prato das pessoas, porque nós temos 14 milhões de desempregados. O deputado federal José Ricardo, do PT, que votou pela permanência do auxílio emergencial de R$ 600 no Congresso Nacional, ficou indignado com a recusa do governador Wilson Lima em assinar a carta dos governadores. Eu acho um absurdo o governador do Amazonas não subscrever um pleito junto com outros governadores para que a gente tenha esse recurso. É bom lembrar que 1,5 milhão de pessoas receberam o auxílio ano passado no Amazonas e agora deve se reduzir a próximo de 200 mil apenas. Quer dizer, reduz a quantidade, reduz o valor, isso vai afetar a economia do interior do estado e na capital, porque é um recurso que circula imediatamente na economia, no consumo, nas compras, nos pagamentos, na compra de alimentos. Portanto, eu lamento que o governador do Amazonas esteja mais próximo do genocida Bolsonaro do que da população que necessita, que precisa urgentemente da vacinação, do auxílio emergencial, assim como as pequenas empresas, um auxílio para ajudar nesse momento dramático da economia. O 18 Horas perguntou à assessoria do governador Wilson Lima por que ele não assinou a carta pedindo auxílio de R$ 600 para o Amazonas. Em nota, o governo informou que mantém diálogo permanente com o Ministério da Saúde, que já conversou algumas vezes com o presidente da República e ontem esteve com os presidentes do Senado e da Câmara Federal falando sobre vacinação e medidas para reduzir o impacto social e econômico da pandemia. Odneia Araújo para o 18 Horas. Vamos lembrar que ainda em março, o governador Wilson Lima também não assinou a carta de governadores, a carta que tem um nome, emblemático, Pacto Nacional pela Vida e pela Saúde. Esse pacto foi assinado por 20 governadores, além do governador do Distrito Federal, que juntos eles pediam o quê? Eles pediam a criação de um comitê de gestor para conduzir o combate à pandemia, que tivesse a participação dos 3 poderes e de todos os níveis da federação, além de uma assessoria, de uma comissão de especialistas, tudo para a condução da pandemia da Covid-19 em todo o Brasil. Ele também ficou de fora desta carta. E era muito necessário estar dentro. Exatamente, o nome da carta já diz tudo, Pacto pela Vida e pela Saúde. Isso tudo indica o quê, Parece que ele tem o quê? Medo de perder o apoio do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro. Wilson Lima hoje só não está fora do governo porque se articulou sim em Brasília e hoje não pode rezar fora da cartilha do governo federal. Um governador fraco não pode ir contra as políticas da União. Karime, e com isso quem perde o quê? Somos nós, A população, de um modo geral. O governo federal poderia sim
sim fazer um esforço maior e ampliar o auxílio emergencial para que as pessoas não fossem tão prejudicadas numa decretação de lockdown, por exemplo. Temos uma crise sanitária que é a pior da história do país, ao mesmo tempo em que temos aí uma economia em declínio, com desemprego crescente, o real desvalorizado e a inflação está alta e crescendo cada vez mais. É nessa hora aí que o governo federal deve entrar forte com políticas compensatórias, sim, de auxílio para trabalhadores e também para empresas. Mais uma bola fora aí, hein? Anota aí, mais uma do governador Wilson Lima. Você está ouvindo 18 horas. E a nova reitoria da Universidade Federal do Amazonas vai ser definida hoje. A estimativa é de que 37 mil pessoas participem da eleição entre os professores, técnicos administrativos e estudantes. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a votação e tem os detalhes. O segundo turno da consulta à comunidade universitária para a escolha de reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, gestão 2021-2025, começou na manhã desta quarta-feira e segue até às 7 da noite de hoje. Concorrem nesta segunda etapa o atual reitor da UFAM, o professor Silvio Puga, titular da chapa 33, e o professor Marco Antônio de Freitas Mendonça, titular da chapa 21. A votação está acontecendo integralmente em plataforma remota, tanto em Manaus quanto nas unidades acadêmicas do interior do nosso estado. O candidato, o professor Marco Antônio, falou sobre a expectativa para o resultado. Nossas expectativas são realmente muito boas. São muitas pessoas da comunidade da UFAM, discentes, técnicos e docentes, se sensibilizando com a imperiosa necessidade de mudança. Muitos acreditando sim que é possível, a partir dessa mudança, que a UFAM possa ser mais eficiente, mais democrática e mais humana. A UFAM tem que voltar a ser protagonista, no estado do Amazonas, na região amazônica e no Brasil. Ela tem que voltar a ocupar o local de destaque que sempre ocupou. E é isso que acreditamos e é por isso que estamos nessa luta. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação do também candidato e professor Silvio Puga, mas até o fechamento da matéria não tivemos resposta. A apuração dos votos tem uma previsão de início logo após as 7 da noite desta quinta-feira. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. E hoje o Ministério Público definiu a lista com os 6 promotores mais votados para ocupar o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. A lista sextupla já está no Tribunal de Justiça, que vai escolher 3 promotores para serem indicados à escolha final do governador Wilson Lima. A votação no Tribunal de Justiça, segundo o presidente Domingos Jorge Chalub, será agora no dia 30 de março, como noticiou o Portal Único. A promotora mais votada pelos procuradores foi Vânia Marques, que teve 107 votos, seguida aí de Paulo Estélio com 27 votos e Luiz Alberto Vasconcelos, que teve 19 votos. A lista tem ainda Mário Ipiranga Neto com 9 votos e Carlos Araújo com 4 votos. A promotora Vânia Marques, a mais votada, é irmã do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Marques Campbell. No judiciário, Vânia já é considerada a nova desembargadora do Amazonas. 18 horas. Economia. Bom, agora vamos de boa notícia, que a Receita adiou o prazo para pagamento dos tributos federais, estaduais e municipais do Simples Nacional por 3 meses. Ao todo, a ação beneficia 17 milhões de contribuintes. E de acordo com o secretário da Receita Federal, José Roberto Tostes, os impostos que não forem pagos em abril, maio e junho ainda poderão ser quitados em até 6 parcelas a partir de julho. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Ananda Chama. Ontem, a Receita Federal anunciou a prorrogação do pagamento de impostos de micro e pequenas empresas e de microempreendedores que fazem parte do Simples Nacional por 3 meses. A medida pretende dar um fôlego aos pequenos negócios nesse momento da pandemia da Covid-19. Segundo o site O Globo, de acordo com José Tostes Neto, secretário da Receita Federal, o Comitê Gestor do Simples Nacional aprovou o diferimento dos tributos para os meses de abril, maio e junho. A
A estimativa é que a medida vai alcançar 17 milhões de contribuintes. A prorrogação do pagamento desses tributos representa um montante de 27,8 bilhões. Jeane Dias, analista do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, explica como ficou a prorrogação dos vencimentos do Simples Nacional. Devido à pandemia do ano de 2021, o Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou o pagamento dos débitos das micro e pequenas empresas que estão no Simples. Ou seja, o recolhimento dos tributos ficam prorrogados da seguinte forma: vencimento dos boletos para abril ficarão 50% para julho e 50% para agosto. Vencimento dos boletos para maio ficarão 50% para setembro e 50% para outubro. Vencimento dos boletos para junho ficarão 50% para novembro e 50% para dezembro. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, como se não bastasse a guerra entre facções e o aumento de assaltos em Manaus, agora temos mais um problema. É porque terminou o contrato de aluguel dos veículos para a polícia do Amazonas e com isso os carros que eram usados pela polícia, modelo picapes, estão parados no galpão da empresa CS Brasil, a empresa que alugava os carros. Bom, e foi encerrado, com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas o contrato no início de março. E o grave é que não há previsão de um novo processo licitatório para a alocação de novos veículos. Enquanto isso, as viaturas sumiram das ruas, deixando caminho livre para a bandidagem. Olha, e a CS Brasil, que era uma das empresas terceirizadas pelo governo para a locação de veículos das polícias do Amazonas, informou que com o fim do contrato oficializou o pedido de devolução das 131 viaturas, além de veículos reservas. De acordo com a empresa, 58 viaturas já foram recolhidas. A Secretaria de Segurança do Amazonas tem informado que está sendo feito um remanejamento e redistribuição de viaturas, enquanto é realizado o processo para um novo contrato de locação de novos veículos. E esse processo ainda está em trâmite no Centro de Serviços Compartilhados. Esse remanejamento aí feito pela Secretaria de Segurança tem desfalcado as unidades de polícias em Manaus. A 28ª Companhia Interativa Comunitária na Colônia Antônio Aleixo, por exemplo, lá na zona leste de Manaus, estava sem viaturas hoje à tarde. 18 horas. A Defensoria convida cientistas para contribuírem com a apuração sobre combate à Covid-19 no Amazonas. A entidade pede estudos que demonstrem quais caminhos devem ser adotados para o enfrentamento do novo coronavírus. E para o pesquisador da Fiocruz Amazônia, Jansen Orellana, um dos primeiros a prever a segunda onda da Covid-19 no estado, a única saída é a ciência e o bom senso. Vamos acompanhar esta história agora na reportagem de Odiné Araújo. A Defensoria Pública do Amazonas convidou cientistas e pesquisadores a analisarem se as medidas adotadas pelos entes públicos, ou seja, governo e prefeitura, para conter a pandemia, estão adequadas e em conformidade com as evidências científicas. A Defensoria também está pedindo sugestões dos pesquisadores que desejarem contribuir no embasamento de eventual ação judicial sobre a adequação das estratégias de enfrentamento à Covid-19 no Amazonas. O defensor-geral do Estado, Ricardo Paiva, disse que a iniciativa de ouvir os cientistas e pesquisadores é porque somente com a ciência ao lado conseguiremos superar essa pandemia. A Defensoria Pública tem percebido que caminhar ao lado da ciência é o único caminho para que nós possamos enfrentar e superar a Covid-19. A Defensoria Pública, com essa iniciativa, busca abrir espaço para que esses pesquisadores, cientistas, para que a comunidade científica em geral possa encaminhar para a Defensoria artigos que demonstrem quais os caminhos que devem ser adotados para o enfrentamento da Covid-19. Com essa medida, o que se busca efetivamente é avaliar se as ações que estão sendo adotadas pelo poder público, seja ele federal, estadual, municipal, estão adequadas com os encaminhamentos que são trazidos pela comunidade científica, pelos cientistas de uma forma geral. O pesquisador da Fiocruz Amazônia, Jansen Orellana, um dos primeiros a anunciar a segunda onda da Covid-19,
Covid-19 no Amazonas e que foi muito criticado por essa previsão à época, parabenizou a iniciativa da Defensoria Pública. De acordo com ele, a ciência e o bom senso são as únicas saídas para a pandemia. Desde o princípio da epidemia, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas ela vem ouvindo especialistas, instituições que trabalham com pesquisa em saúde do Estado do Amazonas, e agora eles formalizam isso do ponto de vista, digamos, documental. Eu também não tenho dúvidas, que a única maneira que nós temos para superar a epidemia de forma a preservar a economia e ao mesmo tempo preservar a vida das pessoas é quando você atua de forma oportuna, de forma alinhada às melhores evidências científicas. O convite foi feito no âmbito de um procedimento de apuração de danos coletivos. Odinaia Araújo para o 18 horas. Mix. Agora é hora de saber aí a previsão do tempo para amanhã. E amanhã é sexta-feira. Teremos uma sexta-feira chuvosa ou uma sexta-feira com muito sol. Previsão, tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã é de sol com algumas nuvens, viu? Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 65%, podendo chegar a 97%. 6h49, boa noite. Olha aí, o brasileiro que hoje não tiver dívida em atraso pode aí dar as mãos para o céu e agradecer. Obrigado, Senhor, porque a crise pegou, né, Karime Leão? Quase todo mundo aí, né, ali daquele jeito. O desemprego, a queda na renda familiar deixou muitos inadimplentes. E com a inadimplência vieram aí as estressantes e abusivas cobranças de empresas e instituições financeiras que não param de ligar e mandar, avisos e tudo mais. Agora tem um detalhe, nem tudo é permitido, né, Karine? Exatamente, o endividado tem direitos sim, que devem ser respeitados. Vamos conferir toda essa história agora na reportagem de Ananda Chama. Deixar de pagar uma dívida pode ser algo bem estressante, pois alguns métodos de cobrança utilizados por algumas empresas e instituições financeiras podem tornar a situação ainda pior. O que muita gente não sabe é que os endividados também têm direitos e devem ser respeitados. Antes da empresa considerar como inadimplente, o consumidor tem o direito de ser notificado com 10 a 15 dias de antecedência, para que ele entenda que a dívida está sendo gerada e fazer uma proposta de pagamento. Uma situação que é bem comum e não é permitida é que os consumidores sejam informados a respeito das dívidas ao tentar realizar uma compra e ter seu nome recusado. Outro direito do consumidor que é conhecido e mesmo assim ainda é desobedecido com frequência por algumas empresas de cobrança é de não expor ao ridículo e nem ameaçar o endividado. A cobrança tem dia e hora certa a ser feita. A empresa de cobranças não pode ligar para o endividado em horários inoportunos, como por exemplo à noite ou no fim de semana. A advogada Joyce Lima dá algumas dicas dos direitos dos endividados e de como pode ser reinterpretado. Você que está agoniado, precisando se adimplir com seus compromissos, que com a pandemia você ficou inadimplente, fique sabendo que é possível rever, entendeu? Até porque o Código Civil prevê isso como um caso fortuito de força maior, O Código Civil, ele lhe dá essa oportunidade de você ter a chance de ser reinterpretado, de repensar, de fazer um estudo novamente sobre aquele contrato que você vinha pagando e que por conta da pandemia deixou de ser pago, Mas que você procurando um advogado ou qualquer outro meio jurídico, você pode refazer a sua proposta de pagamento ali no momento que você, dentro das suas condições, que você pode pagar e fazer isso de forma administrativa para o seu credor, Aí, fazendo isso, caso você não tenha êxito, aí sim você pode pedir essa revisão
por meio do judiciário, certo? Então, isso é a teoria do contrato privado, né? Pois é um instrumento que acaba aprisionando a vontade das partes, mas que ela apresenta alguns elementos principiológicos que compõem a sua formação e que dirigem a sua execução, né? Que é a capacidade de você rever o seu contrato e rever as possibilidades que você pode pagar, entendeu? Que é justamente a função social, a autonomia privada, o pacto Sancervana e a boa-fé objetiva, né? Que você está tendo ali a boa-fé de realmente se adimplir, mas dentro das suas possibilidades de economia, né? Em que realmente deixou você inadimplente por conta da pandemia. Ananda chama para o 18 horas. 18 horas. O Amazonas tem a maior taxa de incidência de tuberculose e mortalidades do país. São 370 novos casos só nos 2 primeiros meses do ano. E desse total, 270 notificações foram registradas aqui na capital, Manaus. E a repórter Nathalie Moraes conversou com a coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose, Marlúcia Garrido, e traz mais informações sobre esses altos índices. Vamos conferir. O Amazonas tem a maior taxa de incidência de tuberculose do país, com 64.800 casos por 100 mil habitantes em 2020. Foram 2.283 casos novos da doença identificados no ano passado. Esses dados estão disponíveis no Sistema de Informação da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Esse balanço foi apresentado pelo Ministério da Saúde durante uma webconferência alusiva ao Dia Mundial da Tuberculose nesta quarta-feira. Dos 2.863 novos casos de tuberculose registrados no ano passado, 2.800 são em Manaus e os demais 783 casos no interior do estado. Ainda em 2020, 154 pessoas morreram de tuberculose no Amazonas, uma taxa de mortalidade de 3,7 óbitos por 100 mil pessoas. Já este ano, foram registrados 370 casos no Amazonas, sendo 270 notificações aqui em Manaus. Os indicadores são monitorados pelo Programa Estadual de Controle de Tuberculose da FVS. Conversamos com Marlúcia Garrido, ela que é coordenadora do programa, e ela explicou um pouco mais sobre os desafios para vencer esta doença. Essa webconferência do Dia Mundial de Tuberculose veio de encontro às necessidades, os anseios dos municípios que tinham muitas dúvidas com relação à tuberculose. Então vai ter uma contribuição enorme para que os profissionais venham a ser multiplicadores de informação para outros profissionais. Ao mesmo tempo que esse material ficará acessível para consulta de outros profissionais. Então esperamos que ele seja utilizado e seja um instrumento de socialização acerca da doença e manejo, porque os parceiros que nos ajudaram nesta realização têm bastante experiência sobre a doença e suas falas foram muito esclarecedoras para aumentar o número de parceiros nesta luta, que é de todo dia. Vencer a tuberculose é um desafio de todos. A qualquer sinal é preciso ficar atento aos sintomas e ao tempo da tosse. Ela é o principal sintoma da tuberculose, seja seca ou com catarro. Se a pessoa estiver com uma tosse que já dura 3 semanas ou mais, é preciso investigar. Outros sintomas frequentes da tuberculose são febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento, cansaço e fadiga. Antes dos exames, é feito um diagnóstico clínico que avalia se o paciente tem tido tosse por mais de 3 semanas, febre, emagrecimento, entre outros sintomas. Outras 2 formas de diagnóstico são por imagem, como a radiografia de tórax e pulmão, e também por exames bacteriológicos. O tratamento da tuberculose dura no mínimo 6 meses e é gratuito e oferecido no Sistema Único de Saúde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o novo protocolo para uso de máscaras em aeroportos começou a valer hoje em todo o país. A repórter Ananda Chama tem os detalhes, vamos conferir. A
partir de hoje, as regras para o uso de máscaras nos aeroportos ficam mais rígidas. A solicitação feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária é que todos os aeroportos do país adotem medidas determinadas pelos governos estaduais e municipais contra a Covid-19. A principal mudança aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária define que as máscaras devem estar bem ajustadas ao rosto, cobrindo o nariz e boca, sem aberturas que permitam a entrada ou saída de ar e gotículas respiratórias. Não será permitido o uso de bandanas, lenços e protetores faciais do tipo Face Shield, sem máscaras por baixo, assim como máscaras de acrílico e as que possuem válvula de respiração. Os serviços que são considerados essenciais, como alimentação, farmácias e drogarias, serviços de transporte e de locação de veículos, devem continuar funcionando. Em seu site, a Infraero esclarece que a operação dos 48 terminais sob a administração da empresa está ocorrendo normalmente e a oferta de voos está seguindo a malha aérea definida pelas empresas aéreas e a Agência Nacional de Aviação Civil. Dessa forma, a Infraero recomenda que se dirijam aos aeroportos apenas aquelas pessoas que precisam viajar. Nos terminais, os viajantes encontrarão uma estrutura ajustada às medidas sanitárias determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que todas as atividades ocorram com os cuidados que o combate ao coronavírus exige. Ananda chama para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 59 minutos e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário Covid-19, informa 1.165 novos casos da doença no estado, totalizando 343.133 casos confirmados da doença aqui no Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 33 mortes por Covid-19, elevando o total para 11.893 mortes no estado. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 12.220.011 casos confirmados, com 300.685 mortes. Ainda de acordo com os dados do Ministério da Saúde, o país totaliza 10.750.131 casos de pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais uma vez, o governador do Amazonas se distancia da grandeza do cargo para o qual foi eleito. Desta vez, não assinou a carta de governadores pelo auxílio emergencial de R$600 com os mesmos critérios de 2020 entregue ao Congresso Nacional. Os governadores reforçaram a dramática situação atual da pandemia no país. Wilson Lima deve ter seus motivos para não assinar a carta com o pedido de aumento no valor do auxílio emergencial. Disse que já conversou com o governo federal sobre a necessidade de avançar na vacinação e na redução dos impactos sociais e econômicos da pandemia. Mas pelo menos por um motivo deveria ter assinado a carta: a solidariedade. Solidariedade com outros estados que receberam doentes do Amazonas no auge da segunda onda da Covid-19. Solidariedade com as pessoas que precisam muito do dinheiro do auxílio emergencial para poder sobreviver à pandemia. 18 horas. 7 horas e 1 minuto, Karime. Finalizamos assim mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 amanhã, sexta-feira, a partir das 6 da tarde, estaremos de volta com você aqui no melhor Mix do Brasil para mais uma edição do programa 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.